11 horas e 49 minutos, uma boa noite para você. A gente começa esse giro com o resultado final da eleição para prefeito em São Paulo. E que disputa acirrada, né? Vai ter segundo turno entre o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Vamos ver os resultados, portanto, aqui na tela você acompanha comigo. Ricardo Nunes ficou com 29,48% dos votos, 1.801.139 votos. E, em segundo lugar, Guilherme Boulos com 29,07% dos votos, um total de 1.776.127 votos. Em terceiro lugar, Pablo Marçal, do PRTB, com 28,14% dos votos. Em quarto lugar, Tabata Amaral, candidata do PSB, que chegou aos 9,91% dos votos válidos. E em quinto lugar, Datena, candidato pelo PSDB, que não conseguiu nem 2% dos votos, ficou no 1,84% dos votos. O índice de abstenção também aqui na capital chama bastante atenção. Veja aqui comigo, olha, o índice de abstenção ficou na casa dos 27%, o que representa 2.548.857 votos, né? Um eleitorado ali que se absteve de votar. Isso chama bastante atenção. O índice, esse percentual de 27%, ficou acima do índice de abstenção do país. E se a gente comparar aqui em São Paulo, nas últimas eleições, você vê aqui, em 2016, esse índice ficou em 21%, índice de abstenção. Ops, apareceu alguma coisa aqui, a gente vai tentar apertar para sair. Em 2020, 29%, e foi ali aquela eleição da pandemia, por isso um índice tão alto. E você vê que aqui em 2024, esse índice, esse percentual ficou muito alto, 27,34%. Foi uma eleição apertadíssima, isso a gente vê minuto a minuto aqui da apuração. Veja que o candidato Guilherme Boulos, ele só ultrapassa o candidato Pablo Marçal por volta das 6h40 da tarde. Você vê que as linhas ficam muito próximas entre os três primeiros colocados, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Só por volta das 9 horas e 5 minutos é que ficou definido, portanto, o segundo turno. E quando a gente destrincha tudo isso e dá uma olhada como é que se comportou, né, o eleitor da cidade de São Paulo, aqui está o mapa da cidade de São Paulo com os respectivos candidatos, a gente vê o seguinte: candidato Ricardo Nunes, do MDB, aqui representado em verde, ele venceu no seu reduto eleitoral, que é a zona sul da capital, e aí a gente coloca a Capela do Socorro, o bairro de Pedreira e em alguns bairros da zona norte, que eu assinalo aqui, olha, você vê aqui com a gente. Guilherme Boulos, do PSOL, aqui destacado em laranja, ele vence, veja, no Campo Limpo, bairro ali onde ele mora, em outros bairros aqui da região oeste da capital. Veja que ele também pega muitos votos no extremo leste da cidade de São Paulo, esses aqui destacados em laranja. Pablo Marçal, por sua vez, e aqui a gente vê o mapa em azul, ele abocanha votos na zona norte da capital, olha aqui a zona norte, e parte também da zona leste da cidade de São Paulo. Bom, agora à noite, junto com seus apoiadores, o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, comemorou sua ida para o segundo turno e acenou para o eleitorado do candidato do PRTB, Pablo Marçal. A repórter Malu Maza acompanhou e tem todas as informações. Ricardo Nunes, do MDB, chegou ao comitê de campanha no centro da capital quando mais de 90% das urnas tinham sido apuradas. Ele foi recebido com festa por lideranças partidárias e apoiadores. Quando o resultado, apontando o segundo turno entre ele e Guilherme Boulos, foi matematicamente definido, Nunes subiu ao palco do auditório do comitê para discursar. Ele agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e afirmou que a parceria entre prefeitura e governo do estado pode ser benéfica para a cidade. Disse ainda que agora, no segundo turno, pretende mostrar as diferenças entre a candidatura dele e a de Guilherme Boulos. Sobre Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar, Nunes não fez críticas ao candidato do PRTB e defendeu a união de forças para derrotar o candidato do PSOL. A gente vai continuar naquela linha de demonstrar para a sociedade a diferença entre uma candidatura e outra. Portanto,
É esse caminho de demonstrar que nós conseguimos elevar a capacidade de investimento da cidade, a saúde financeira, que tem possibilitado grandes avanços, com a consciência de que ainda tem muita coisa para fazer. Mas mostrar para as pessoas que essa parceria, Governo do Estado de São Paulo, Tarcísio, Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, Tarcísio e Ricardo Nunes, é o que vai continuar dando resultado para a cidade. Com relação ao eleitor que votou no Pablo Marçal, óbvio, né? A gente precisa, não é nem que eu quero, nós precisamos desse eleitor. Essa coisa de vir naturalmente vai somado a um pedido meu para que a gente possa caminharmos juntos, para chegarmos na eleição do segundo turno e tenhamos uma grande vitória pelo bem da cidade e contra a extrema esquerda. O candidato Guilherme Boulos disse que foram as periferias da capital que o colocaram no segundo turno e afirmou que vai buscar fazer uma cidade mais justa para todos. O repórter Giba Bergamin acompanhou o candidato do PSOL. O candidato à prefeitura da capital pelo PSOL, Guilherme Boulos, acompanhou a apuração dos votos num clube aqui em Santa Cecília, bairro da região central da capital. Ele chegou aqui por volta das 5h30 da tarde e ficou até agora há pouco, perto de 9h30 da noite. Neste momento, ainda tem muitos apoiadores do candidato que estão aqui comemorando a ida dele ao segundo turno. Ele acompanhou a apuração com importantes nomes da política nacional, entre eles a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Agora há pouco ele esteve aqui, falou com os jornalistas, acompanhado também da candidata a vice, Marta Suplicy. Ele disse que agora vai voltar às ruas, fazer campanha e chamou os apoiadores para participar dessa reta final até o segundo turno. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos mais de 1.700.000 paulistanos que votaram pela mudança, que votaram nos 50 no dia de hoje. E quero também dialogar com aqueles e com aquelas que não votaram na gente no primeiro turno. A enorme maioria do povo de São Paulo votou pela mudança. E agora, nesse segundo turno, é isso que vai estar em jogo. Uma cidade mais justa, mais igual, é uma cidade mais civilizada, é uma cidade mais segura. Combater as desigualdades é bom para todo mundo. O nosso projeto é de fazer uma cidade para todos, para todas as regiões, para todas as classes sociais. E eu quero aqui reafirmar esse compromisso. Nós vamos ganhar essa eleição e nós vamos, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, governar para toda a cidade de São Paulo. Pablo Marçal, do PRTB, falou agora há pouco sobre o resultado dessas eleições municipais. Ele agradeceu aos eleitores e classificou o terceiro lugar como espetacular, nas palavras dele. O repórter Bruno Tavares tem as informações. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, acompanhou a apuração aqui da casa onde mora, no Jardim Europa, zona oeste de São Paulo. Agora à noite, depois de saber que estava fora do segundo turno, Pablo Marçal saiu de casa e falou com os jornalistas. Ele agradeceu os eleitores, se queixou da decisão da Justiça Eleitoral de bloquear suas redes sociais e disse que só vai apoiar Ricardo Nunes se alguns de seus projetos forem incorporados ao plano de governo do atual prefeito. Vamos ouvir um trecho da entrevista de Pablo Marçal. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa.
Bom, quarta colocada na eleição, a candidata Tabata Amaral comemorou o resultado e declarou apoio a Guilherme Boulos. A repórter Júlia Zaremba acompanhou a candidata do PSB à prefeitura da capital. Tabata Amaral, do PSB, acompanhou a apuração dos votos para a prefeitura aqui de São Paulo em um dos comitês da sua campanha na Zona Oeste de São Paulo. A candidata estava acompanhada da sua vice, Lúcia França, de aliados e de outros integrantes da campanha. Apesar da derrota, ela celebrou os mais de 600 mil votos recebidos, se emocionou ao falar com a imprensa e confirmou que vai apoiar Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno da eleição. E a primeira coisa, gente, é agradecer enormemente. Eu acho que os próximos meses e os próximos anos vão mostrar a grandiosidade do que aconteceu hoje. E a minha emoção é muito de gratidão e muito de felicidade. Essas duas mulheres recebem mais de 600 mil votos nessa eleição tão bizarra que a gente teve. Eu queria dizer a vocês que no segundo turno eu votarei em Guilherme Boulos. Esse é um voto por convicção, não é um voto negociado. Eu não vou subir em nenhum palanque, mas eu queria reforçar aqui que a gente tem clareza de quem a gente é. A gente tem clareza dos nossos princípios e a gente não abre mão disso em hipótese alguma. O domingo de eleição foi com votação rápida, poucas filas em todo o estado. Quem tem mais informações é o repórter César Menezes. O dia de votação foi tranquilo no estado de São Paulo. Apenas em 40 locais de votação havia filas perto do fim das 17 horas, quando a votação deveria terminar. Então, as pessoas que já estavam lá receberam senhas para poder votar depois das 17 horas. Mas, de forma geral, a votação foi rápida, com poucas filas. Pela estimativa do Tribunal Regional Eleitoral, cada eleitor levou de 15 a 30 segundos para votar, porque nessas eleições eram apenas 2 cargos. A Polícia Federal divulgou que foram registradas 10 ocorrências no estado relacionadas às eleições. E a Polícia Militar disse que deteve 114 pessoas por crimes eleitorais. O mais comum deles foi boca de urna. Aqui no estado de São Paulo foram substituídas 628 urnas, 0,6% do total. E na cidade de São Paulo, 159 urnas, também 0,6% do total. Obrigada, então, ao César Menezes. Vamos ver o resultado em outras cidades da região metropolitana? Eu venho aqui para esse telão para a gente começar por onde vai ter segundo turno. Então, aqui, veja, Diadema, olha, o atual prefeito, José de Felipe Júnior, do PT, obteve 45% dos votos e ele vai tentar a reeleição contra Taka Yamamushi, que ficou com 47% dos votos, esse candidato do MDB. Em Guarulhos, aqui embaixo, a gente vê, olha, Lucas Sanches, do PL, vai disputar a eleição, o segundo turno, com Eloy Pietá, do Solidariedade. Agora, vamos a outros municípios. Eu venho para cá para a gente tentar... Agora sim, a gente conseguir girar a tela. Em Mauá, Marcelo Oliveira, gente, que é o atual prefeito, ele vai disputar, atual prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, vai disputar o segundo turno com Átila, do União Brasil. E abaixo a gente vê também o município de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Veja, Marcelo Lima, do Podemos, obteve 28,64% dos votos e ele vai enfrentar no segundo turno Alex Manente, do Cidadania, que ficou com 26,53% dos votos. Agora, as cidades que elegeram o novo prefeito já em primeiro turno. Vamos começar por Mogi das Cruzes? Então, eu vou girando aqui o cursor e a gente encontra Mogi das Cruzes, onde Mara Bertaioli, do PL, foi eleita com 51% dos votos. Aqui embaixo, a gente já vê Gerson Pessoa, do Podemos, teve mais de 75% dos votos e está eleito em primeiro turno.
Rodando a tela, a gente encontra também outros municípios, como Santo André, por exemplo. Gilvan, do PSDB, conquistou quase 61% dos votos e também já está eleito. Na cidade vizinha de São Caetano, Tite Campanella, do PL, obteve 59,61% dos votos e também está eleito. Temos algumas outras cidades da Grande São Paulo e do interior também. Mas olha, a cobertura completa das eleições você vê logo mais no Hora 1, daqui a pouquinho, e no Bom Dia São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira. É a Globo nas eleições 2024.